Boa noite, pessoal. A gente hoje vai resolver, né, esse exercício e só recapitulando o que a gente viu nas aulas passadas, né? Vocês sabem que o administrador financeiro, ele tem que realmente estar ligado às principais atividades que estão ligadas aí diretamente à função financeira da empresa, né? E a gente viu as três principais áreas que nós temos: investimento, financiamento, alocação de nossos recursos, né, que são áreas primordiais, né, para essa função financeira. Então, quando eu digo função financeira, são todas as áreas que requerem tomar decisão, né? E todo investimento é consequência, né, de um financiamento, né? Então, se realmente eu não obtive realmente sucesso em investimento, né, então provavelmente o erro já vem desde a aquisição do financiamento. Então, uma das principais características de um administrador é conhecer bem o funcionamento, né, financeiro de uma empresa, né, independente, né, da estrutura do mercado, né, na qual a empresa esteja inserida. Então, seja no mercado competitivo, numa concorrência, num, mesmo, né, num monopólio, aonde realmente ela vai estar realmente inserida. Então, os desafios, realmente, de um administrador, basicamente, são os mesmos, né? Nessa questão de levantar e alocar esses recursos, né, para que a empresa realmente possa desenvolver aí seus produtos, né, ou prestar nesse serviço. Então, todavia, para que o próprio administrador possa efetivamente levantar esses recursos, né, é bem alocá-los, né? Então, faz necessário conhecer de perto as principais áreas, né, da administração financeira. Então, um dos objetivos realmente da própria administração financeira é a questão da maximização da riqueza da empresa, né? Então, o que a gente vai ver no decorrer do exercício, né, para cada questão, a gente vai puxando mais assuntos, né, que possam esclarecer mais aí as respostas de vocês. Então, vamos lá. Bom, gente, então, a primeira questão perguntava o seguinte, né, o principal objetivo de uma empresa é buscar a maximização da riqueza de seus proprietários, né? Para que isso ocorra, é necessário que haja certo tempo para a sua concretização. Então, surge, então, a perspectiva de longo prazo na empresa, né? Explico o que é tal, né, perspectiva de longo prazo nos processos de maximização da riqueza. Então, aqui a gente pode ver, quando a gente fala, né, em relação a essas questões, desse objetivo principal da empresa, nessa maximização da riqueza, na questão de quê? Né? Que quando pensamos na definição de administração financeira, há que se compreenda, né, o que vem a ser finanças, para podermos, então, compreender o que é a administração financeira. Então, entende-se por finança uma série de princípios econômicos, não é isso? E financeiros. Então, para maximizar um determinado resultado de valor no período de tempo. Então, esses resultados, com efeito, é a riqueza, né, que pode ser medida através do lucro, né, ou através do aumento do patrimônio de uma empresa, né? Então, se finanças representam esses princípios, né, então fica fácil entender o que vem a ser a administração financeira, em que peça diversos autores, né, definirem a administração financeira à sua própria vontade. Então, todos reconhecem que, no final das contas, a administração financeira nada mais é do que a melhor utilização dos princípios microeconômicos,
e a própria utilização das ferramentas financeiras para poder, né, obter aí o melhor resultado de um negócio, né, o melhor resultado de um negócio. Então, a gente pode, assim, né, dizer que não é possível, né, falarmos em administração financeira somente de bancas e algumas empresas, né, como sendo uma única administração, né? Então, quando, na verdade, a administração financeira, ela permite que seus princípios sejam aplicados em qualquer negócio. Então, uma vez definida a administração financeira, né, a gente vai ver, né, agora qual o principal objetivo, né, da própria administração financeira, suas metas e suas implicações. Então, uma de suas metas é essa questão de maximização da riqueza, né, de seus proprietários. Então, a maximização, quando falamos nessa maximização de riquezas, pelo menos duas ideias surgem, que é a maximização da riqueza da empresa e a maximização da riqueza dos proprietários da empresa, né, que são os acionistas. Então, independente se a maximização é da empresa ou dos acionistas, o que existe por trás dessas maximizações é o risco de se aplicar no negócio, né, no qual a incerteza é presença constante, né? Então, entende-se, né, por incertezas, né, o fato de não conhecer ao certo, né, se um determinado fenômeno vai se produzir, né, vai se produzir. Então, assim, né, a meta da própria administração financeira é a maximização da riqueza dos acionistas, né, que constitui algo mais amplo e profundo do que a maximização dos lucros. Então, tudo isso sob condições de incerteza. Então, existe uma diferença entre a maximização da riqueza dos acionistas e a maximização do lucro da empresa. Enquanto o primeiro, em relação a essa maximização da riqueza dos acionistas, tem um aumento do lucro, né? Enquanto deste foi distribuído aos acionistas. Então, quando eu falo da maximização, né, do lucro, né, implica somente na distância entre a receita e os custos e despesas. Então, quanto maior for a distância entre receita e os custos e despesas, maior será o lucro. Então, realizados no período, né? Então, em outras palavras, aumento de lucro da empresa não significa necessariamente um aumento da riqueza para os proprietários. Então, como isso é possível, né? Então, a gente pode imaginar uma empresa que teve aumento dos lucros e não teve a redistribuição aos acionistas, mas os alocou em seu patrimônio líquido para compra de máquinas e equipamentos. Certamente houve, neste caso, um aumento da riqueza da empresa, mas não aumentou a riqueza dos acionistas, né? Então, é por isso que o principal objetivo de uma empresa é a busca da maximização da riqueza de seus proprietários também, como, de fato, da própria empresa, né? E quando não tem a redistribuição, né, da passagem que cabe aos acionistas, então significa que está aumentando a riqueza da empresa. Mas quando tem a redistribuição, né, então realmente nós temos aí a maximização da riqueza dos proprietários. Então, como é que a gente pode solucionar aqui essa questão? Deixa eu botar aqui em outra cor diferente e maiúsculo, né? No maiúsculo. Então, aqui a gente pode ter aqui que a perspectiva, deixa eu botar no maiúsculo aqui, a perspectiva, né, de longo prazo, está relacionada a um dos aspectos, né? A um dos aspectos, né, para que haja a maximização da riqueza.
Então, para que uma empresa consiga efetivamente maximizar maximizar a riqueza dos proprietários, né, que são eles, os acionistas, através da valorização, né, de suas ações, né? E o outro lado, né? O outro lado, para que maximize a riqueza, né? Por outro lado, que maximize a riqueza da própria empresa, né? Vou botar aqui, através do aumento do patrimônio com o emprego do lucro, né? O emprego do lucro em máquinas e equipamentos. Então, é necessário, tempo, né? É necessário tempo para que se concretize esses resultados, né? Esses resultados. Então, a ideia de perspectiva, né, de longo prazo está relacionada à ideia de tempo para que a empresa se desenvolva, né, e concretize suas metas. Então tá aí. O principal objetivo de uma empresa é buscar a maximização da riqueza de seus proprietários. Para que isso ocorra, é necessário que haja certo tempo para sua concretização. Então, surge, então, a perspectiva de longo prazo da empresa. Explico o que é tal perspectiva de longo prazo no processo de maximização da riqueza. Então, a perspectiva de longo prazo está relacionada a um dos aspectos, né, para que haja maximização da riqueza. Então, para que uma empresa consiga efetivamente maximizar a riqueza dos proprietários, que são os acionistas, vai ser através da valorização de suas ações. E por outro lado, para que maximize a riqueza da própria empresa, será através do aumento do patrimônio, com o emprego do lucro em máquinas e equipamentos. Então, é necessário tempo para que se concretize esses resultados. Então, a ideia... Deixa eu ajeitar aqui.
a ideia de perspectiva de longo prazo está relacionada à ideia de tempo para que a empresa se desenvolva e concretize suas metas. Então, isso aí ia ser, resumidamente, né, o que, de fato, aí recai nessa maximização da riqueza de seus proprietários. Então, um dos principais desafios, é que é a segunda questão, né? Um dos principais desafios da administração financeira é bem equacionar, né, a relação que existe entre liquidez e rentabilidade. Enquanto a liquidez está relacionada à capacidade de honrar suas dívidas, acordadas nos prazos estabelecidos, a rentabilidade implica no retorno do capital investido, né, na empresa. Então, se isso é um fato, então qual a dificuldade em equacionar essa relação? Né? Qual de fato vai ser aí? Então, primeiro, a gente tem que realmente entender, muitas vezes, que as pessoas decidem, né, seus investimentos, baseados apenas na perspectiva de rentabilidade, né? Então, o prazo também pode ser considerado relevante, mas você saberia dizer o que é liquidez, né? E qual a sua importância, né, para seus investimentos? Então, esses conceitos econômicos é fundamental no mercado de investimento e fala do acesso que você pode ter ao seu dinheiro aportado, né? Ainda assim, ele costuma gerar muitas dúvidas entre investidores. Então, o que é realmente a liquidez de fato? Então, a gente tem que poder entender o que é a liquidez e rentabilidade para poder a gente ver se vai ter relação ou não, né? Então, a liquidez realmente ele corresponde à facilidade, né, e velocidade com as quais um ativo pode ser convertido em dinheiro novamente, né? Ou, em uma definição mais simples, é a capacidade de transformar um ativo, né, que é bens ou investimentos em dinheiro. Então, a partir de tal contextualização, então pode-se compreender que quanto mais rápido for a conversão do ativo em dinheiro, mais líquido ele será. Então, um ativo com pouca liquidez, portanto, é aquele mais difícil de ser resgatado. Então, os motivos podem ser diversos, como, por exemplo, né, simplesmente pela falta de compradores ou mesmo pelo tempo necessário para liquidar o investimento, né? Por exemplo, vendas de imóvel é considerado de baixa liquidez, já que costuma ser necessário um tempo maior até conseguir efetivá-la. Então, já no mercado financeiro, os investimentos podem ser características variadas, né? Então, alguns podem ser resgatados a qualquer momento, como a poupança, né? Outros são negociados, né, em dias úteis, e há ainda aqueles que têm um prazo certo, né, para serem convertidos em caixas, né, para você. Então, a liquidez, na verdade, envolve duas dimensões, né, nessa questão da facilidade de conversão e a perda de valor, né? Então, afinal, a velocidade ela é relativa, né? Já que muitas vezes é possível ter resgate mais rápido, perdendo aí os rendimentos da aplicação ou diminuindo aí, né, o preço de venda de um ativo. Então, quem deseja vender uma casa, como por exemplo, mais rapidamente, provavelmente precisaria reduzir o preço comprado, né? Então, logo podemos dizer que um investimento com alta liquidez é aquele que pode ser convertido em dinheiro com rapidez, né, sem que haja uma perda significativa, né, de valor. Então, por que a liquidez realmente ela é importante? Então, como vocês viram, né, que um investimento com alta liquidez é aquele que ele permite resgatar o dinheiro, né, rapidamente, com facilidade, sem perder valor. Então, o que mede a liquidez de um investimento, em síntese, é seu grau de agilidade de conversão sem perda significativa de seu valor. Então, e por que é tão importante pensar sobre o assunto? Né? Porque o investimento é parte do seu planejamento de futuro. Então, o investidor está colocando aí o fruto do seu trabalho em uma aplicação ou ativo por determinado tempo. Então, cada investimento faz parte do seu patrimônio. Então, assim é preciso saber quando é possível contar com ele. Então, considerar a liquidez também é uma maneira de fazer escolha mais eficiente.
Então, isso porque você consegue programar cada ativo, né, de acordo com o prazo de seus objetivos. Então, qual de fato vai ser essa relação entre liquidez e rentabilidade? Então, no mercado financeiro, existe o que se chama de tripé de investimento, né? Então, ele é formado pela liquidez, a segurança e a rentabilidade. Então, de modo geral, os três estão relacionados, mas não de forma equilibrada. Em outras palavras, não é possível encontrar investimento que tenha alta liquidez. Então, ótima rentabilidade e grande segurança. Então, a relação entre os três é de escolher alguns em detrimento, né, de outros. Então, assim, um erro comum de investidores é achar que podem encontrar investimentos perfeitos. Então, uma alternativa com alta rentabilidade não tem necessariamente uma alta liquidez. Então, se tiver as duas, provavelmente tem maiores riscos. Então, por isso, na hora de investir, é fundamental, né, estar, né, atento à relação entre as características. Então, assim, você poderá escolher o ativo mais adequado conforme a sua renda, o seu planejamento e o montante a ser investido. Então, a liquidez e rentabilidade, na verdade, é que há uma diferença significativa entre liquidez e rentabilidade. Então, o primeiro conceito diz respeito aí a toda a capacidade do ativo, né, de se transformar em dinheiro, enquanto o segundo se refere aí ao percentual de remuneração que você receberá ao aportar nele, né? Então, mais do que diferentes, os dois termos costumam ser sentidos opostos. Ou seja, investimentos que oferecem melhor rentabilidade geralmente têm maior liquidez. Então, como exemplo, na renda fixa, é comum encontrar taxas de rendimentos maiores para o longo prazo, com liquidez baixa. Então, a possibilidade de deixar o dinheiro por um tempo maior investido, sem pedir resgate, dá ao emissor maior controle sobre ele. Então, novos títulos podem oferecer melhores remunerações, né? Considerando aí ao longo prazo. Então, como é que a gente pode solucionar aqui em relação a essa relação de acordo com o que foi explicado, né? Então, aqui a gente bota o seguinte, que dificuldade, a dificuldade de ocorrer na medida em que liquidez e rentabilidade caminham juntas, né, na administração financeira, Então, se a empresa procurar priorizar, né, a liquidez, né, priorizar aí, né, a liquidez, certamente, né, vai comprometer a rentabilidade, né? Vai comprometer a rentabilidade, né? Pois, né, algum recurso, né, deixará de ser feito, né, em ativos fixos. Então, a recíproca, né, né, também é verdadeira, né? Se a empresa priorizar, né,
sua rentabilidade, né, sua rentabilidade, certamente, né, certamente comprometerá, né, comprometerá, né, sua liquidez. Então tá aí, né? Que quando eu digo aqui que um dos principais desafios da administração financeira é bem equacionar a relação que existe entre liquidez e rentabilidade. Enquanto a liquidez está relacionada à capacidade de honrar suas dívidas acordadas nos prazos estabelecidos, a rentabilidade implica no retorno do capital investido na empresa. Então, se isso é um fato, qual a dificuldade, né, em equacionar essa relação? Então, a dificuldade de ocorrer na medida em que a liquidez e rentabilidade caminham juntas na administração financeira. Então, se a empresa procura priorizar a liquidez, certamente vai comprometer a rentabilidade. Então, pois, algum recurso deixará de ser feito em ativos fixos. Então, a recíproca também é verdadeira. Então, se a empresa prioriza a sua rentabilidade, certamente comprometerá a sua liquidez. Então, está aí a resposta da segunda questão. Então, a gente tem aqui, em relação aí, as duas tarefas, as duas tarefas básicas da administração financeira são a obtenção, né, que é o levantamento de recursos, e a alocação dos mesmos. Então, tudo isso nas melhores condições possíveis. Então, dada a natureza de bem levantar aí e alocar os recursos para uma empresa, onde está a sua dificuldade, né, em realizar essas duas tarefas. Não vai estar essa dificuldade aí nessa questão de fazer esse alocamento aí, né, esses alocamentos. Então, tudo é decisões, né? Tudo é decisões. Então, é reconhecido aí, nesses aspectos básicos da própria administração financeira, vocês podem ver as principais funções. Então, cabe aí a administração financeira da empresa duas tarefas básicas, né? Que é a obtenção dos recursos nas condições mais favoráveis possíveis e a alocação eficiente aí desses recursos, né? Desses recursos na empresa. Então, as fontes de recursos à disposição de uma empresa podem ser classificadas como. Então, vocês podem já ver que recursos próprios, que são capital integralizado, reservas e lucros retidos, e recursos terceiros, compromissos assumidos e dívidas contraídas. Então, é uma das fontes também. Nós temos também os recursos permanentes, né? Coisas que a gente viu nas aulas passadas, que são os recursos próprios e dívidas de longo prazo, né? E recursos temporários, que são os compromissos e dívidas de curto prazo. Como também nós temos os recursos onerosos, que provocam despesas financeiras e não onerosos também. Então, a adequação entre as formas e usos de recursos em termos de prazo e custo. Então, a adequação entre esses recursos, né, a serem levantados, né, e seu uso está intimamente ligada a prazos de pagamentos e ao custo envolvido. Então, o que a gente tem? Nós temos compras de equipamentos, né, juros e encargos incidentes, nós temos recursos próprios e também a alocação desses recursos, né, que diz respeito aí à alocação eficiente desses recursos. Então, isso envolve a constante busca da otimização no uso dos fundos, para que seja alcançada aí a rentabilidade. Então, desejada e preservada a capacidade da empresa em pagar seus compromissos e investimentos. Então, nós temos aí, que a gente viu na aula passada, estoques elevados de matéria-prima, né? E de materiais auxiliares, beneficiam aí as operações nas áreas de suprimentos e de produção, né? Como também nós temos aí também as desvantagens, né, para essa questão aí, que esses estoques também elevados de matéria-prima pode causar a falsa impressão de que a empresa está solvente, né, num determinado período de tempo, né? Nós temos aí os estoques elevados de produtos em elaboração, em produtos acabados, oferecendo vantagem para as áreas de produção e de vendas, né?
mas nós temos as desvantagens, né? Que numa situação de recessão elevada, o estoque de produtos em processo e produtos acabados eleva os custos na medida em que não há demanda, né? E o que é que nós temos mais em relação, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer essa solução dessa questão? Em relação a essas tarefas básicas, né, da alocação dessa obtenção e da alocação aí desses recursos. Então, vamos lá. Então, a gente pode colocar aqui que a dificuldade está, né, vamos estar aqui que a dificuldade está que a dificuldade está no descompasso, né, dos fluxos de entrada e de aplicação, né, dos recursos, né, desses recursos. Então, dito, né, diferentemente, né, e não existe não vai existir, né, sincronização, não vai existir sincronização entre levantamento, né, aliás, de levantar, não é nem levantamento, é entre levantar, né, um recurso, de levantar um recurso, de recursos, né, e alocá-lo. Então, tá aí. Então, a dificuldade está no descompasso dos fluxos de caixa, né, de entrada e de aplicação dos recursos. Então, dito diferentemente, não existe sincronização entre levantar um recurso e alocá-lo. Ok? Então, sobre investimentos, né, com riscos de patrimônio líquido, né, o risco é melhor mensurado analisando-se a variância de retornos efetivos em relação a retorno esperado, com uma maior variância, indicando um risco maior. O que é que vocês acham em relação, né, a esses riscos? Então, vou dar logo uma explicação que vai pegar a questão 4 e a questão 5 em relação a esses tipos de risco, né, e de investimentos. Então, risco dos investimentos são um dos pontos mais avaliados, né, pelos investidores, podendo ser maior ou menor, dependendo do tipo de investimento. Então, risco é um conceito relacionado e perigoso, né, incertezas ou insucesso, de um evento futuro que não depende exclusivamente da vontade dos interessados. Então, isso vale para tudo na vida, exclusivo aí para o mercado financeiro. Então, todo investimento tem risco, em menor ou maior grau. Então, sempre existe a chance, né, de que alguma ocorrência impacte, né, negativamente os resultados. Né? Então, porém, em todos os casos, existem formas de lidar, né, com os riscos dos investimentos, né, nessa questão de minimizá-los e até mesmo aproveitar eles. Então, mas para isso, é preciso conhecê-los, né, e traçar estratégia para enfrentá-los, né, tomando uma decisão mais consciente. Então, em relação a esses riscos, o que é que a gente pode mais sugar dessas informações, né? Que o próprio investimento, né, os administradores têm que buscar as melhores alternativas, né, para se investir. Como eu disse anteriormente, que
Investimento ele é consequência do financiamento. Então, tudo realmente vai determinar o tipo de risco de acordo com o financiamento que foi realmente tomado. Né, que foi realmente tomado. Então, quando a gente fala em relação ao que são os riscos realmente de investimento, então, no mundo dos investimentos, o risco está relacionado com a incerteza do retorno. Ou seja, no futuro você pode não ganhar aquilo que esperava no momento em que decidiu fazer o investimento, né? Então, esse receio pode se concretizar com um retorno baixo do esperado. Então, nenhum retorno até a perda do capital inicial. Então, todo investimento possui alguns níveis de risco. Portanto, então deve-se avaliar o risco como uma variável importante na hora de escolher onde investir. Então, as aplicações de renda física, como por exemplo, né, são consideradas aí por oferecer maior segurança ao investidor. Estas apresentam baixa volatilidade, né? E grande parte dos investimentos conta com a garantia de fundos garantidos de crédito, né? Então, os fatores como os riscos de investimentos, rentabilidade e liquidez, que é o tripé dos investimentos, são fatores fundamentais, né, a seres considerados na hora de investir. Então, a escolha dos melhores investimentos depende do perfil de investidor, para uma escolha mais consciente, de acordo com seus objetivos, a tolerância ao risco e entendimento do mercado, né? O próprio entendimento do mercado. Então, é por isso que uma das alternativas realmente é buscar as melhores alternativas que eu tenho para fazer determinados investimentos, né? Então, os riscos dos investimentos, eles são classificados em dois grandes grupos, como os riscos, né, sistêmicos, né, e não sistemáticos. Aí, em questão do próprio investidor, que possui conhecimento, né, sobre esses dois conceitos, consegue montar uma carteira de investimentos protegidos, né, contra qualquer situação do mercado, né? Então, quando a gente realmente vem para essa parte do próprio investimento, a gente também, o que é que a gente vai realmente fazer aqui nessa solução dessa questão? Na solução aqui, na questão 4, que muitos estavam com dúvida nessa questão, né? Então, esse risco, né, divide-se em risco que afeta, né, um ou alguns investimentos, né, que chamamos de riscos, específicos, né, de uma empresa, E risco que afeta muitos investimentos, né, que chamamos, né, que chamamos de risco de mercado. Quando os investidores diversificam, né, eles podem reduzir, né, sua exposição, ao risco, né, específico, né?
de uma empresa. Então, presumindo, né, que os investidores que negociam, né, na margem são bem diversificados, né? São bem diversificados, né? Então, portanto, podemos dizer que o risco que deveríamos estar examinando com investimento em patrimônio líquido é o risco de mercado. É o risco do mercado. Então, tá aí, pessoal. Então, sobre investimento com risco de patrimônio líquido, o risco é melhor mensurado analisando se a variância de retorno efetivo em relação ao retorno esperado. Né? Então, esse risco divide-se em risco que afeta um ou alguns investimentos, que chamamos de riscos específicos de uma empresa, e risco que afeta muitos investimentos, que chamamos de riscos de mercado. Então, quando os investidores diversificam, eles podem reduzir sua exposição ao risco específico. Então, de uma empresa, né? Então, presumindo que os investidores que negociam na margem são bem diversificados, né? Então, portanto, podemos dizer que o risco que deveríamos estar examinando com investimentos em patrimônio líquido é o risco de mercado. Então, aqui está a questão, que também recai na explicação que eu dei antes. Então, deixa eu botar no vermelho, e os investimentos com risco mais alto, né, de não pagamento, tem taxas de juros, né, mais altas. E o prêmio, né, que demandamos, né, sobre uma taxa sem risco, uma taxa de risco, é o prêmio de não pagamento, Então, para a maioria das companhias, né, por exemplo, norte, né, por exemplo, aí, norte-americanos, o risco de não, nessas norte-americanas, o risco de não pagamento, o risco de não pagamento, né, o risco de não pagamento é mensurado, né, é mensurado pelas agências classificadoras na forma de uma classificação da empresa. Então,
Essas classificações, né, essas classificações determinam, né, determinam em grande parte, né, as taxas, né, determinam aí as taxas de juros, determinam as taxas de juros, né, com base nas quais essas empresas podem tomar emprestados, né? Pode tomar emprestado. Então, mesmo na, mesmo na ausência de classificação, mesmo na ausência de classificação, as taxas, né, mesmo na ausência de classificação, as taxas de juros, mesmo na ausência de classificação, as taxas de juros, né, incluirão, né, vamos botar assim, né, incluirão um prêmio, né, incluirão um prêmio, né, de não pagamento, que reflete as avaliações, de risco de não pagamento, né? 2, dos financiadores. Então, essas taxas, né, taxas de juros ajustadas ao risco, né, de não pagamento, representam o custo de tomar emprestado, né, ou de dívida para uma empresa. Então, tá aí, pessoal. Sobre o investimento com risco de não pagamento, o risco é mensurado pela probabilidade de que os fluxos de caixa prometidos possam não ser cumpridos. Então, investimento com risco mais alto e não pagamento tem taxas de juros mais altas. E o prêmio que demandamos sobre uma taxa sem risco é o prêmio de não pagamento. Então, para a maioria das companhias, por exemplo, norte-americanas, o risco de não pagamento é mensurado pelas agências classificadoras na forma de uma classificação da empresa. Então, essas classificações determinam, em grande parte, as taxas de juros com base nas quais essas empresas podem tomar emprestados, né? Mesmo na ausência de classificação. Então, as taxas de juros incluirão um prêmio de não pagamento, que reflete as avaliações de risco de não pagamento, então, dos financiadores. Então, essas taxas de juros ajustadas ao risco de não pagamento refletem o custo de tomar emprestado ou de dívidas para uma empresa. Então, está aí o resultado da questão 5. Se apenas uma pequena parcela dos lucros, né, for distribuída à empresa, ficará menos dependente do capital de terceiros, né, e ampliará a participação do capital próprio na estrutura financeira. E aí, o que é que vocês podem falar em relação a essa situação aí, do capital de terceiros, né, de capitais próprios? Então, a gente sabe que, na grande maioria aí, né, se maior parte dos lucros for distribuídos, haverá uma menor ampliação do capital próprio, né? Então, se eu estou realmente
distribuindo uma grande parte desse capital, então, com certeza, eu vou ter uma diminuição do meu capital, né? Aí já recai naquela questão que eu disse anteriormente, né? Então, se eu estou fazendo a distribuição, então, tanto está tendo a maximização da riqueza dos proprietários, que são os acionistas, como também, né, a maximização da riqueza da empresa. Mas, com isso, o capital da empresa também há uma diminuição, né? Então, como é que a gente pode estruturar essa questão aqui? Que não pode ser que é verdade, né? Que é verdadeiro, né? Que vai ser verdadeira essa parte aqui que eu estou falando, que essa afirmação, né? Deixa eu vir para cá. Que é verdadeiro, né? Que se maior, né? Se maior parte dos lucros for distribuídas, né? Essa maior parte dos lucros for tá aqui, distribuídas, haverá uma menor ampliação do capital próprio, né? Fazendo com que a empresa, né? Com que a empresa necessite de fontes de capital de terceiros, né? O que onera a empresa, né? Que onera a empresa. Então, pois tais fontes, né, somente são obtidas com o pagamento de juros, né? Com o pagamento de juros, né? Então, vocês podem ver que essa questão aí se apenas uma pequena parcela dos lucros for distribuída, a empresa ficará menos dependente do capital de terceiros e ampliará a participação de capital próprio na estrutura financeira, então é verdadeiro, né? Então, se maior parte dos lucros for distribuída, haverá uma menor ampliação do capital próprio, fazendo com que a empresa necessite de fontes de capital de terceiros, o que onera a empresa. Então, pois, né, tais fontes somente são obtidas com pagamentos de juros, né? Então, essa questão aí, dessas decisões de financiamento, né, tem que ter muito cuidado, né? Porque a empresa realmente tem que buscar todas as condições favoráveis para fazer estes tipos de aplicação, né? Eu disse a vocês anteriormente nas aulas passadas. Então, se eu estou realmente colocando capital de terceiros, né, dentro da empresa, ele tem que alavancar o capital da empresa e não subtrair, né? Então, é por isso que há uma oneração em relação a esses tipos de operação, ou seja, no lugar de estar realmente aumentando o capital da empresa, pode estar diminuindo. Então, tem que saber realmente, né, como vai fazer essa distribuição desses lucros dentro da empresa, ou seja, tem que distribuir em situações que realmente possa, né, dar uma maior rentabilidade para a empresa, né, e não diminuir aí o capital. Então, a decisão de investimento numa empresa,
Aliás, né, quando se fala em financiamento, então a empresa deve indagar qual a melhor composição de recursos a serem tomados. Então, muitos falam na famosa composição ótima de recursos, ou seja, né, que o que é ótimo para uma empresa pode não ser para outra. Então, assim, se faz necessário levantar algumas questões, né? Qual a proporção entre recursos fixos e variáveis, né? Quanto de recursos próprios e quantos de recursos terceiros, né? No caso de recursos terceiros, quanto de recursos de curto prazo e quanto de recursos de longo prazo. Ou seja, são indagações que realmente têm que estar, né, sendo feitas, entre outras, né, quando se vai fazer determinados tipos de atividades. Então, o lucro obtido em cada exercício social representa a remuneração do investimento dos proprietários da empresa. Então, a grande questão aqui é saber quando desse lucro deve ser distribuído aos acionistas e quando deve ser retido para financiar a expansão dos negócios. Então, reflita o seguinte: então, se apenas uma pequena parcela dos lucros for distribuída, a empresa ficará menos dependente do capital de terceiros e ampliará a participação do capital próprio na estrutura financeira. Então, o inverso é verdadeiro, né? Se a maior parte dos lucros for distribuída, haverá uma menor ampliação do capital próprio, fazendo com que a empresa necessite de fontes de capital de terceiros, o que onera, né, a empresa, pois tais fontes somente são obtidas com pagamento de juros, né? Com pagamento de juros. Então, tá aí, pessoal. O exercício está respondido. Estou colocando logo no site, porque meu computador está com problema e eu já pedi um computador emprestado de outros professores, que eu vou colocar ele na assistência amanhã. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, né, pelo WhatsApp, né? E tenha uma boa noite aí a todos. Um grande abração aí.